Primeira edição do Good Vibes e estamos hoje de volta, esperando que todos tenham tido uma ótima semana e que esta semana que vem aí seja muito melhor ainda. E para hoje o tema que resolvemos escolher foi mediante o convidado que aceitou amavelmente o convite, José Micardo Teixeira. Ele vem-nos falar de life coaching, estratégias, ferramentas, atitudes para vencer medos. Ele já foi uma pessoa com responsabilidades num grande grupo português. Hoje dedica-se sobretudo ao coaching e ao mentoring. O José Micardo Teixeira já esteve na televisão, é escritor de livros também. Mas antes de tudo, agradecendo a disponibilidade e a presença do José Micardo, vamos lhe perguntar o que é que faz alguém de Aveiro transformar a vida nesta proporção. Mas antes mesmo disso, vamos perguntar ao Micardo Teixeira, afinal de contas, quem é o José Micardo Teixeira? Estou a partilhar o link para as pessoas terem acesso. Já mesmo te respondo. Desculpa lá. Tranquilo. O José Micardo já está nesta vida das terapias holísticas, se é que podemos chamar assim, há cerca de 2 décadas. Tem aproveitado também de alguma forma a sua experiência de vida para ajudar a transformar as vidas das pessoas. E é hoje uma pessoa muito diferente daquilo que era há uns aninhos atrás, não é? Sim, seguramente. Está mesmo a ser publicado, só vou confirmar. Desculpa esta ligeira... Tranquilo. Entretanto, eu aproveito para dar as boas noites à Regina Chollet, que nos está a dizer boa noite. Ok. Pronto, já não dá para partilhar no Instagram porque é muito grande o link, estás a ver? Eu tinha que estar aqui quase muito tempo. Não tem mal estar no Facebook, depois também com a gravação nós podemos fazer chegar isso às pessoas. Muito bem, quem é o José Micardo Teixeira? Peço desculpa. Quem é o José Micardo Teixeira, exatamente, antes de mais nada. O José Micardo Teixeira é uma pessoa que passou de alguém que aproveitava a vida para alguém que aprecia a vida. Estás a ver? Porque há uma grande diferença entre aproveitar a vida e apreciar a vida. Pelo menos na minha perspectiva. Aproveitar a vida, no fundo, nós todos podemos aproveitar a vida. Temos momentos que aproveitamos a vida. Pronto, está porreiro, a gente tem assim um momento ou outro que diz, aproveitei mesmo a vida, foi bom, foi umas férias por momentos. Mas apreciar a vida é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Não é? Porque apreciar a vida é dar valor à vida. E, efetivamente, acima de tudo, eu sou um eterno aprendiz que aprecia a vida. Eu sou um apaixonado pelo conhecimento da natureza humana. Porque me ajuda também a conhecer-me a mim próprio. E ajuda-me, consequentemente, a chegar a mais pessoas. Sobretudo, sou uma pessoa que faz aquilo que ama e que procura transmitir diariamente às pessoas essa convicção de que se eu conseguir, vocês também conseguem, efetivamente, criar uma vida diferente. Criar a vossa vida. A vida que nós todos, pelo menos uma vez na vida, quisemos ter. E o que é que abraçar essa forma de estar, essa atividade, uma vez que antes eras, e permite-me uma provocação, uma pessoa mais ou menos normal, o termo é escolhido com alguma provocação, e chegaste a um posto ou uma posição, se é que se pode dizer assim, onde te dava algum status, dava-te alguma... aos olhos da sociedade dentro da Caixa, tinhas uma boa posição profissional, social, eras diretor-geral de um grande grupo. O que é que te levou a desconstruir isso tudo e mudares a tua perspectiva e atitude perante a vida?
O que me levou foi, tinha eu 33 anos, 34, já era diretor-geral nessa altura, eu fiquei diretor-geral a partir dos 30, estava à frente de 5 empresas e tive um burnout. Ou seja, eu não consegui gerir o stress de gerir 5 empresas ao mesmo tempo. Eu era muito miúdo, 33 anos. Foi também Sim. Epá, eu devia ter algum valor no meio daquilo tudo, apesar de, não é? Então, digamos que fui subindo e à medida que ia apresentando resultados, as pessoas iam-me dando, nomeadamente o falecido engenheiro Belmiro, ia-me dando mais empresas. E era proibido dizer não é? E, portanto, a um dado momento, eu não conseguia aguentar o stress e tive um burnout, um esgotamento. E tive 7 meses em casa. E durante esses 7 meses, eu comecei-me a questionar se eu era feliz, por exemplo. Se eu queria continuar a viver a mesma vida. Se eu queria continuar a sofrer da maneira como eu sofria. E vieram os medos, naturalmente. Vieram os medos. O que é que eu vou fazer da vida? Eu só sei fazer isto, não é? Qual é a solução que eu tenho? Mas nesse período de 7 meses aconteceram 2 coisas que mudaram a minha vida. Primeiro, eu conheci o Reiki, ou o Reiki conheceu-me. Comecei a receber Reiki e o Reiki abriu-me a mente para expandiu-me mesmo, porque eu passei a estar mais calmo e a ver com mais clarividência, com uma consciência maior das coisas que me tinham acontecido. Ou seja, eu comecei a tomar consciência do sofrimento todo que eu passei. E a segunda coisa, ia sair do papel de vítima, não é? Porque eu ainda estava no papel de vítima. E a segunda coisa foi conhecer uma pessoa, um padre, que hoje já não é padre, curiosamente, e que me agradeceu depois, mais tarde, em ter dado, digamos, o alento para sair de padre, né, para tomar a decisão. Nós tornámos amigos. Ele hoje está novamente nos Estados Unidos, porque ele era americano, estava em Braga, e esse padre, ao qual eu várias vezes fui ter com ele ao Sameiro, foi uma pessoa que foi-me abrindo os olhos para a realidade, para a vida, para o agora, porque nós não falávamos de Jesus Cristo, nem Deus, nem Nossa Senhora, falávamos da vida. Porque, segundo ele dizia, tudo isso está na vida, depende da forma como nós olhamos. Então, eu comecei a encarar a vida de uma forma diferente. O Reiki clarificou a minha mente, digamos assim, abriu-a para poder estar calmo e lidar com a nova realidade e, sobretudo, as conversas que tive com esse homem permitiram-me começar a perceber que eu estava num caminho que eu não queria continuar. Quando eu regresso à Sonai, eu já tinha uma certeza, eu não quero mais isto. Mas eu não sabia o que queria. E andei ali uns anos ainda meio angustiado, mas a aprender sobre mim, a aprender sobre como lidar com as emoções, a aprender como lidar com os sentimentos, a aprender uma nova forma de viver, basicamente. E, surgiu a hipótese de fazer a primeira formação de Reiki, eu não tinha muita vontade, mas fui. Foi a primeira vez em que eu gostei de não ter tido a coragem de dizer não. Eu disse sim quando tinha vontade de dizer não. Fui fazer a primeira formação. Pronto, aquilo começou a mexer comigo. Né? Começou a mexer comigo, eu achei piada aquilo e tinha qualquer coisa que eu não conseguia definir. Depois fiz o segundo nível, isto já a trabalhar na Sonai, não é? Fiz o segundo nível, comecei a fazer Reiki às pessoas da família e comecei a notar nelas, e elas próprias, as mudanças.
E eu percebi que aquilo tinha um significado muito grande para mim, que era ajudar os outros através do Reiki. O que é que eu fiz? Fiz o 3º nível, fiz o mestrado e disse, informei a família, eu vou ser terapeuta de Reiki. Pronto, entretanto, falei à administração da SONAI que queria sair, que foi uma coisa difícil mesmo assim, porque, sair, mas a ideia deles era eu ia sair e ia para a concorrência, não é? Eu disse que não ia para a concorrência, ia fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu fazia hoje, ia mudar de vida. Quando lhes expliquei, eles não perceberam. Porque na altura não havia livros como há hoje, nem havia internet, nem havia nada. Então o diretor-geral explicar que ia fazer imposição de mãos para chakras, energia e tal. Aquela malta ficou assim muito a olhar para mim e disse, este gajo virou bruxo, mas ficou maluco. E, portanto, pediram-me 6 meses para eu ter tempo de passar às empresas, às pessoas que iam me substituir. E assim foi. E eu pedi ao mesmo tempo também para eu ir, digamos, procurando o meu espaço, orientando a minha vida e tal. De maneira que eu saí no final do ano e em princípios de janeiro comecei com a minha atividade logo, não é? Pronto. Estava feliz. Estava cheio de medo, mas estava feliz, porque estava a fazer uma coisa que tinha partido da minha escolha. E isso, creio que era das primeiras coisas conscientes que eu estava a fazer por mim. Estás a ver? E pronto, e aos poucos foram vindo clientes, né? Mas o dinheiro que eu tinha só me deu para 2 anos. E ao fim de 2 anos fiquei sem cheta, sem dinheiro. Cheio de vontade de continuar no Reiki, mas sem dinheiro. Aí fui ajudado pela minha sogra na altura, que me deu um sítio para ficar. Aí aprendi muito sobre humildade, percebi que eu ainda era um falso humilde, sobre gratidão. Isso permitiu-me endireitar as costas, digamos assim, não é? E nesse tempo eu escrevo o meu primeiro livro, Aprender a Viver Sem Medo, que felizmente foi logo editado, foi aceito pela editora, na altura era Anjo Dourado, e isso fez com que de facto começasse a vir muito mais gente. Mas ao mesmo tempo que eu dava esses passos todos no Reiki, ao escrever o livro, e já vinha de trás também, eu percebi que aquilo que me dava realmente gozo era conversar com as pessoas, era falar com as pessoas, era provocar as pessoas a conseguirem, por elas próprias, construírem a sua vida. E então, eu ouvi falar pela primeira vez de coaching. Vi uma revista americana falar de coaching. E eu disse, isto é aquilo que eu quero fazer. Informei-me em Portugal, havia muito pouca gente a fazer cursos de coaching. Eram uns mini cursos. Mas eu fui fazer um, depois fiz 2, e aprendendo, e um dia decidi, eu já tenho bagagem suficiente, vou deixar o Reiki e vou abraçar o coaching. Né? E assim fiz, digamos, numa forma pausada, ou seja, eu avisei que ia parar o Reiki, por exemplo, no final do ano, e durante 6 meses fui fazendo coaching e Reiki, e depois deixei o Reiki de vez. Né? E passei a fazer coaching só. No início com alguma dificuldade de angariar clientes, porque ainda por cima coaching eram palavras para assim muito difíceis. Mas depois as pessoas do Reiki começaram também a querer fazer coaching, porque eu expliquei-lhes, não é, o que é que iam fazer, e dali, estamos a falar há 16, 17 anos, não havia todas estas novas tecnologias para espalhar a palavra muito facilmente. Portanto, o que funcionou ali foi aquilo que o Humberto Eco falava, que era a melhor publicidade é a boca. Uhum. E, portanto, as pessoas foram falando entre elas e foi, digamos, isso que começou a fazer o crescimento do coaching. Depois veio o segundo livro,
aprender a viver sem stress. Depois começaram as palestras, depois começaram os workshops, depois começaram várias coisas. Então aí foi mais fácil, digamos, ter clientes, no fundo, para o coaching, e de lá para cá vivo a minha vida a fazer isso. Juntamente com a escrita. A escrita surge aqui neste processo. Surge também como ferramenta de desenvolvimento teu, de libertação, ou também como um instrumento para usares nas tuas consultas? Opa, a escrita para mim foi uma grande surpresa, porque eu não sabia que sabia escrever. É verdade. E não é segredo nenhum. Eu mas escreves tão bem, desculpa interromper, mas escreves tão bem porque... Mas escreves tão bem, desculpa interromper, que houve um pequeno escrito teu, uma postagem no... Desculpa? Não, é que houve um corte e eu deixei de te ouvir ligeiramente. Agora, estás-me a ouvir bem? Agora estou a ouvir bem. Okay. Estava a pedir-te desculpa por te ter interrompido, mas a aproveitar o que estavas a dizer para relembrar um episódio muito, muito engraçado que eu acompanhei, que foi um pequeno escrito teu no Facebook, uma postagem, que foi confundida como sendo da Meryl Streep, e aquilo na altura deu pano para mangas. Queres-nos recordar esse episódio já agora? Desculpa. Sim, eu recordo. Não, isso também foi uma surpresa para mim, porque eu publiquei esse texto, e esse texto está num livro meu que se chama, que está em inglês, depois, que é o Tattoos on a Grain of Sand, que é tatuagens no grão de areia. Não sei... Eu já ouvi várias histórias, não é? O certo é que todas as histórias têm um ponto comum. O senhor, a dada altura, teve conhecimento do texto, e uns dizem que o leu na televisão, num programa de televisão, dizendo que era exatamente assim que se sentia, e disse que isto é de um escritor português. Há outros que dizem que ela partilhou na página dela com o meu nome, mas que depois, de repente, sabes como é que é a internet, passou a ser da Meryl Streep. E eu venho a saber disso porque uma revista online que eu seguia partilha o texto como sendo da Meryl Streep. Eu partilho e disse, mas este é o meu texto? Mas que é isto? Então eu mando uma mensagem aos gajos, em privado, a dizer, o que é que se passa aqui? Este texto é meu, está naquele livro que é meu, não é da Meryl Streep. E eles ficaram tão à toa, sabes que são os americanos, vêm logo os advogados, se calhar, e não sei o quê, pedir desculpa, e fazem uma publicação com realce, com fotografia minha, não sei o quê, lamentamos porque não sei o quê, porque aquilo tinha saído por cima na revista em papel. E então os gajos, para compensar aquilo, não é? A partir do momento que eles fazem aquilo, quem é o Jânio Campos? Então, eu lembro de estar a olhar para a minha página do Facebook e os seguidores aqui a aumentar, como se fosse, sabes, estás a pôr gasolina e sempre a contar. Uma coisa louca mesmo. E entretanto, eles, para me compensarem, no número a seguir, que era uma revista bimensal em papel e online, fazem uma entrevista para eu dar-me a conhecer e explicar, e em nenhum momento, porque eu depois fui percebendo que a Meryl Streep não teve culpa nenhuma nisto, não é? A mulher foi apanhada no meio disto tudo, não é? A internet é que fez o que fez. Mas é verdade que isso viralizou, e eu durante 2 anos ainda dei-me ao trabalho de dizer às pessoas, isso não é meu, isso não é dela, é meu, não sei o que, não é? Depois desisti, porque de facto as pessoas começaram já a saber, não é? Hoje de vez em quando não aparece assim alguém, mas vai lá alguém dizer, não é, aquilo é do português, não sei o que é mais. E já depois dessa polémica saudável, porque isso atirou-me para as malhas internacionais, não é? Tive o privilégio de, a que é hoje princesa, ou já não é princesa, Meghan Markle, também partilhou o mesmo texto, mas aí já com o meu nome.
Então, quando a imprensa descobriu isso, o título era "Quem é o português que controlou a vida da Meghan Markle?" As pessoas são incríveis. Depois, desde dizerem que eu era o coach dela e tal, que nunca fui, nunca falei com a senhora, mas de facto essa senhora partilhou mesmo também comigo. E além dela, houve a Jane Fonda, houve mais o John Cusack, depois foi aquilo, percebes, epá, durante ali uns anos, esse texto viralizou e continuou já com o meu nome. Okay. E isso, de facto, ajudou imenso a minha projeção internacional. Esse texto está traduzido em todas as línguas do mundo. É uma coisa... Houve uma vez um americano que me mandou um artigo a dizer, efetivamente, a confirmar isso, e mandou-me várias em línguas para hindu e não sei o que mais, sei lá, em tudo. E, portanto, isso ajudou imenso internacionalmente. Eu até acabei por ir a vários países, nomeadamente ao Líbano, e dar palestras e essas coisas todas. Foi um feliz acaso. Foi muito feliz acaso, sem dúvida nenhuma. E a única manifestação que a Meryl Streep fez foi quando eu partilhei a entrevista, porque a Meryl Streep não tem Facebook, só tem Twitter, como muitos americanos. Não? Quando eu partilhei a entrevista no Twitter, ela veio pôr um like, só. Foi a única manifestação que a senhora fez. E eu, repare, eu tenho que a compreender, no fundo, porque ela tem tanta coisa para fazer. Ela, se calhar, ela acompanhou, mas se calhar nem ligou, percebes? Ok, está bem, o problema é do gajo, está lá, tem que se desenvencilhar para provar que aquilo é dele, não é? Porque eu não disse nada. Pronto, e como na entrevista eles fazem uma pergunta se eu entendo que a Meryl Streep tem algum papel nisto, digo, não, claramente não. A senhora foi apanhada pela internet, mas nada. Como foi há uns anos uma jornalista na África do Sul que escreveu também um texto qualquer e atribuíram ao Nelson Mandela, não é? Okay. Só que o Nelson Mandela teve um papel mais ativo, como estava vivo, e a Meryl também estava vivo, e ainda estava vivo, ele veio desmentir que não, que era da senhora e tal, e portanto, no meu caso, a senhora não desmentiu nem mentiu, que se calhar até foi mais benéfico, sabes? Sim, acabou por ficar ali aquela incógnita e trouxe alguns dividendos engraçados, não é? Sim, depois era o grande escritor português, o filósofo e escritor português, eu acho piada para essas coisas todas. E eu sou uma pessoa extremamente simples, extremamente simples. Por isso é que eu me defini há bocado como um eterno aprendiz. Eu adoro aprender, adoro conhecer a natureza humana. Mas voltando um bocadinho, estávamos a falar da tua escrita, como é que ela surgiu, e se a usavas para o melhor desempenho da tua atividade enquanto coach, ou se também foi uma ferramenta para te perceberes mais a ti e ao mesmo tempo te enriquecer também na tua atividade. Sabes, Vitorino, foi como eu te dizia, eu não sabia escrever. Opa, eu era um péssimo aluno português, eu detestava português, detestava Camões, detestava Almeida Garrett, detestava esses gajos, não tinha paciência com isso, nem sequer falava disso. E, portanto, a minha escrita até aos 40 anos foi recadinhos para aqui, recadinhos para lá, coisas, estás a ver? Não só não era relatórios, não sei o que era nunca. E um dia senti uma vontade imensa de escrever sobre uma tristeza que eu estava a ter. Então comecei a escrever, sem medo, a escrever, sabendo que ninguém ia ver aquilo. Mas na altura tive curiosidade, porque gostei daquilo que escrevi, senti que consegui transmitir para o papel aquilo que eu estava a sentir enquanto tristeza, não é? Eu não disse só eu estou triste, não, eu divaguei à volta daquilo e consegui espelhar bem aquilo que eu senti. Lembro que mostrei à minha mulher na altura que disse, foste tu que escreveste isto. Porque ela sabia o meu passado. E eu disse, fui. Isto é espetacular. Por que tu escreveste isto? Escrevi. E então comecei a sentir essa vontade a aumentar, sabes? Então comecei a fazer textos. Comecei
a brincar com as palavras. O que é que eu estou a sentir hoje? Isto ia escrevendo. E um dia, um jornal lá da Maia, porque eu estava a viver na Maia, curioso porque era isso do Reiki, não sei o quê, veio pedir para escrever um artigo sobre Reiki. E eu comprometi, sim senhor, um artigo sobre Reiki. Então, um dia de manhã comecei a escrever e tal, e quando dei para ela tinha 7 páginas, eu disse, e não tinha mencionado nem uma vez a palavra Reiki. Eu tinha simplesmente falado da vida. E eu olho para aquilo e digo, se dá no artigo, isto dava um livro. E é daí que nasce o Aprenda a Viver Sem Medo. Eu de repente sinto qualquer coisa que me move e então eu escrevo o livro. Escrevi o livro em 2 meses e meio, rapidíssimo. Mesmo. Rapidamente, esvair-me em palavras, estás a ver? E mandei para uma editora que me respondeu, isto na altura em que a gente imprimia tudo e mandava, não sei, os exemplares, estás a ver? Não era por mandar por mail, por WhatsApp, não sei o quê. E eles na altura disseram que devia demorar 3 a 4 meses para me responderem. A verdade é que na semana a seguir responderam. Por um acaso, não há acasos, o livro foi para a mão do diretor editorial, e o gajo achou piada ao título. Para não haver sem medo, uma nova perspectiva de vida. Estou a ler e diz que foi até ao fim. E pronto, e eu, passado outra semana, fui a Lisboa, assinei contrato, foi assim, foi muito rápido. Que eu percebi que tinha alguma coisa em mim, inata, que me permitia escrever bem português, sem ter noção do que eu estava a escrever, qual era o tempo dos verbos, qual era tudo. E continuo sem saber muito bem português, mas escrevo e é uma coisa inata, sai de dentro de mim. Porque te vem lá dentro, como tu dizes, não é? E daí para a frente escreveste já mais quantos livros? Quantos livros é que já tens escritos e editados? Tenho 7 livros. Portanto, para quem não gostava de português... É verdade. É uma coisa que... Não, e repara, é uma coisa... tenho em plano na cabeça, não é? Escrever mais um, não é? Só ainda não deu o clique, porque tenho que dar o clique. Eu não gosto de forçar as situações. Eu tenho que vir e um dia sentir, está na hora de escrever um. O tema já o sei. Portanto, és um escritor intuitivo, não é uma coisa que seja disciplinada, é quando tens o tal clique é que escreves, senão não forças, não te sentas em frente ao computador e tens uma hora para escrever. Não, eu reconheço que podia fazer dessa forma. Alguma coisa havia de sair, mas habituei-me a escrever quando tenho vontade. E, portanto, como uma das coisas que eu mais prezo é esta liberdade que eu tenho e que conquistei, isso também faz parte da minha liberdade, que é seguir apenas aquilo que eu sinto vontade de fazer. Portanto, quando vier a vontade... Vamos a ela. Vamos a ela, exatamente. Há de ser qualquer coisa. Muito bom. Vamos passar ao tema, que já nos alongámos bastante na conversa, de qualquer das formas. Antes de mais nada, voltar a recordar Regina Chollet, Alice Ferreira, Marta Alves, Conceição Souza, Ana Policarpo, Ana Paula Almeida, Lídia Silva, Áurea Humildes, desejaram-nos boa noite para elas também e para todas as outras pessoas que nos estão a ver. A Dulce Valério diz parabéns e sucesso sempre. Depois aqui a Solange Maria diz que está a ser uma palestra muito importante. A Idalina Santos dá-nos boa noite também. Depois à frente ela diz que não acreditava nos sofrimentos da vida. Entretanto, diz que foi uma maravilha micar, como te entendo. Depois aqui a Sandra Pereira diz, grande José Micar Teixeira, com o medo crescemos. A Idalina depois diz também, o dinheiro chega. Ivoneide Paiva diz boa noite. Depois a Idalina Santos diz maravilha e volta num outro comentário a dizer uma bola de neve de possibilidades. A Lúcia Abreu, que tanto,
e deixa aqui umas palminhas. A Stephanie Campos diz olá, boa noite. Não consigo ver qual é o comentário. Da Lúcia Loureiro Conde. Esmeralda Aguiar deixa boa noite também. A Sandra Pereira e a Luísa Castelo Branco. Alguém que também... Isso é uma história de gira, se me permites. Força. A Luísa Castelo Branco publicou o texto da Meryl Streep. Ok. E eu delicadamente fui em privado dizer, olha, minha querida, então, este texto é meu e tal, se fizesse a correção. E ela não fez a correção. E eu, tudo bem. À primeira, como dizes, né, caímos todos. Passados uns meses, ela volta a publicar o texto da Meryl como sendo a Meryl. E eu dessa vez já fui diretamente à página dela dizer, minha querida, já é a segunda vez que eu digo que esse texto é meu, está publicado neste livro, não sei o que dizer mais. E a senhora nada. Então eu vim para a minha página e disse, contei aos meus seguidores, esta senhora estava a fazer isso. E encheram a página dela de críticas bem feitas, coisas, e a senhora não mudou. Não mudou. E mais, a sério. Uma pessoa com uma falta de humildade incrível, com uma arrogância incrível. Mais tarde veio a publicar também a mesma coisa no Instagram. Eu já nem me chateei. Porque para gente com um nível desses de falta de respeito, já não me digo sequer de ser qualquer coisa. Nessa altura ela O quê? Nessa altura ela apresentava um Quer Ser Milionário. Ela apresentava um programa em qualquer televisão, não? Algum tempo. Eram 4 juntas que falavam sobre não sei o quê, não sei o que mais. Ok. Mas... Esse episódio eu desconhecia, muito bom. Não, temos aqui a Idalina Santos também a dizer: a escola castra, o aluno tem que escrever como o professor quer. A Lúcia Abreu deixa um uau. A Idalina Santos diz: pessoas públicas levam de cebolada. A Idalina Santos diz ainda: com uma gafe mais te ampliou. Ivanete Raquel Mascarelho Perino diz que lhe encantas. A Idalina diz da vida, parabéns pela partilha, diz a Maria José Vicente. A Vilma Carvalho diz boa noite. A Idalina diz pois foi. E a Fátima Mendes diz boa noite a partir de Évora. Boa noite a todos, grato pelas vossas participações. Podem fazer também. Se o José Micar Teixeira quiser responder às vossas perguntas, também o poderá fazer, se quiserem questionar alguma coisa em particular. Mas, indo diretamente àquilo que nos trouxe aqui, tudo vai ter a ti, diz a Idalina. Hoje dedicas-te ao coaching e chamas-lhe life coaching. Antes de mais nada, talvez pudéssemos fazer aqui uma parcelação disto e perguntava-te primeiro então o que é exatamente o coaching. Olha, coaching, a própria palavra diz treino, não é? Treino. Life coaching, treino de vida. Mas o que é que consiste este treino de vida? Nós não treinamos a pessoa. Não é? O coaching é um processo em que nós, e pelo menos falo por mim, através da provocação, levamos a pessoa a fazer escolhas de vida que partam dela, ou seja, vamos supor que tu tens um problema qualquer na tua vida, não é? e recorres aos meus serviços. Eu nunca te vou dizer, a não ser quando estamos a falar de mentoring, mas no coaching, eu nunca te vou dizer, olha, Vitorino, faz assim. Eu pergunto sempre o que é que faria, por exemplo, se pudesse fazer tudo o que quisesse nessa situação. O que é que faria se não tivesse medo nessa situação? No fundo, o que é que isto quer dizer? O coaching faz com que a pessoa é que tem que dar a solução para a sua vida, porque é a vida dela. E o mais giro disto tudo é que nós todos temos a solução. Só que não temos, às vezes, a capacidade e a consciência de ir lá dentro de nós buscar a resposta. Temos medo. Temos medo de pôr essa resposta em prática. Porque quando eu estou numa situação qualquer e digo,
e me pergunto o que é que eu faria se eu não tivesse medo de nada nesta situação, se eu tivesse a liberdade de fazer o que eu quisesse nesta situação, eu tenho logo uma resposta. E essa resposta vem prontamente. Eu se pudesse fazer o que quisesse, eu fazia isto, mudava de emprego. Pronto. A pessoa já disse o que queria. A seguir vamos ajudar a pessoa fazendo, digamos, um plano, seja o que for, para que ela consiga o seu objetivo, que é mudar de emprego. Quem diz isto diz 500 mil coisas, não é? Porque as pessoas têm as suas situações, mas normalmente é o que é que gostaria de fazer, o que é que quer, o que é que não gosta. No fundo, há este tipo de conversa que funciona como uma provocação a que a pessoa acredite nela própria e consiga efetivamente, depois, com a ajuda do coach, ir atrás daquela resposta que ela teve. Ok, portanto, vai de encontro àquilo que no início, que é tu adoras provocar no sentido das pessoas darem o melhor de si a elas próprias, não é? Eu adoro provocar e adoro ser provocado. Ok, queres explicar um bocadinho isso? Adoras ser provocado como assim? Epá, gosto de encontrar pessoas que conseguem desafiar os meus limites, conseguem me fazer pensar e sentir para lá daquilo que eu normalmente penso e sinto, estás a ver? E isso é das coisas que me dá mais gozo. Contrariamente ao que podiam as pessoas pensar que eu ficava entalado, meu Deus, o que é que eu vou responder, o que é que eu vou não sei o quê, o que é que eu vou fazer agora? Não. Eu adoro quando leio ou vejo qualquer coisa que para mim é uma provocação, porque eu não tenho uma resposta imediata. Eu disse, que coisa louca. Está-me a obrigar a ir lá dentro a mim próprio. Isso é tão bom. Então eu adoro ser provocado, não é? E a própria vida provoca-me muitas vezes. Provoca-me. E eu adoro as provocações da vida, porque normalmente vão-me fazer evoluir um pouco mais no conhecimento que eu tenho sobre mim próprio e sobre a condição humana. Isso é maravilhoso. Pelo menos Portanto, tu próprio continuas sempre, e isso também o disseste no início, num termo muito engraçado, que continuas a ser um eterno aprendiz, não é? Tu gostas de te ir desfragmentando, fragmentando, desconstruindo, construindo sempre, constantemente? Sim. Aliás, só faz sentido assim, Vitorino. A mesmice, a rotina, isso mata-me. Se mata-me. Eu até posso estar a fazer uma coisa que para uns pode ser uma rotina, uma mesmice, mas que está-me a dar uma paixão imensa. Eu tenho que sentir paixão na vida, pelas mais pequenas coisas. Daí eu ter dito há bocado que eu não aproveito a vida, eu aprecio a vida. Eu dou valor à vida, sabes? Eu gosto de tomar consciência de tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que... Mas de uma forma natural, não é obsessiva, assim, atento, não. É-me natural eu estar, digamos, nesta procura saudável de mais e mais e mais, sendo que é uma satisfação insatisfeita, percebes, que está dentro de mim, uma inquietação que me faz sorrir. Portanto, é uma coisa que é um estado que nunca te deixa completo, vai-te completando, mas deixa sempre espaço para novos acrescentos, é isso? Completamente. É isso mesmo. Isso mesmo. E quanto mais eu avanço na idade, maior é essa vontade. Maior. Mas de repente tens 42 anos, não é? Sim, também. Ora, a Solange Maria está aqui a dizer-nos que provavelmente nos está a ver desde a União dos Palmares, interior de Alagoas, Brasil. Portanto, um abraço lá para Brasil, para Alagoas. A Isabel Pinheiro diz grata pela partilha, Micar. E, entretanto, aqui a Marta Mota diz adoro os vídeos das caminhadas do Micar, muito inspiradoras. Obrigado. Temos aqui uma questão da Áurea Humildes.
Como o explicar, diz ela, deixo uma vida financeira ótima, não a quero. Vou descansar e conversar com um padre primo, sou terapeuta sistémica, comecei a escrever a partir da dor. Quero trabalhar com o ser simples. O que escrevo está em teus textos sincronicidade? Não sei se... Eu determino que provavelmente a Áurea se identifica com aquilo que eu escrevo. Daí a tal sincronicidade. De tudo que seja isso, daquilo que eu estou a ler. E para mim é extremamente grato quando as pessoas se inspiram, não se comparam comigo, mas se inspiram naquilo que eu faço para elas próprias fazerem as suas próprias coisas. Eu acho que nós na vida não estamos aqui para impor nada, nós partilhamos a nossa verdade, não é? E quando essa verdade inspira outros a partilharem a sua própria verdade, é maravilhoso, é lindo de se ver, não é? Porque em última instância tu estás aqui para quê? Para ajudar os outros. Para ajudar os outros. A base da vida é essa, quer dizer, nós, independentemente do que tu faças, neste momento aquilo que tu fazes, também estás a ajudar os outros. Se isso te dá gozo a ti, que bom, que é exatamente o que acontece comigo. Eu estou a partilhar a minha verdade com os outros, com um gozo tremendo, uma paixão imensa, e quando vejo que essas pessoas que leem vão buscar também uma inspiração nelas próprias para continuarem o caminho delas, sinto-me realizado. Sinto-me perfeitamente realizado. Portanto, é unir o outro. Claro, sim. Eu neste momento, amo o que faço. Amanhã logo se vê. Amanhã posso me apaixonar por outra coisa qualquer e para missionário na África, sei lá, faço ideia. O limite não há limite. Sem limites. Diz aqui, viver é pôr-nos à prova. E depois a Alice Ferreira diz procura constante. E diz aqui a Solange Maria que é maravilhoso ouvir os seus conhecimentos, gratidão por os compartilhar. Entretanto, há aqui também outros comentários que a Áurea Humildes diz: José, conheço-te há um mês e escrevo desde sempre, muito obrigada. E depois temos aqui a Ivoneide Paiva que diz o seguinte: não conheci o trabalho do Micar, vi uma publicação e achei arrogante e um passo a curtir, passei a curtir talvez, então comentei no comentário dela, achava que ele era um psicólogo, depois é que descobri que ele era um coach. Eu aproveito este comentário para da Ivoneide. A tua escrita às vezes pode provocar tanto que possa passar essa imagem de que és alguém arrogante. Já tinha chegado este feedback também. Já, a minha escrita já me pôs muitos rótulos, mas eu acho que isso faz parte, porque assim, quando tu partilhas a tua verdade, há um risco muito grande de tu ofenderes alguém. Basta que não concordes com a tua verdade. Então automaticamente tu és arrogante. Pois, porque estás a falar de uma coisa que estás a ir contra alguém. E o grande risco de nós falarmos da nossa verdade, e é por isso que há muita gente que não fala a verdade, é que de facto nós podemos ofender alguém. E as pessoas preferem muitas vezes mentir para agradar do que falar a verdade e ofender. Mas a minha ofensa não é uma ofensa direta. Eu não ofendo ninguém diretamente, eu partilho a minha verdade. E essa verdade ofende algumas pessoas que acreditam noutras verdades. Micari, nós estamos a viver uma altura meio sensível em que todas as pessoas se ofendem muito facilmente e ofendem os outros também muito facilmente. Achas que hoje a mentira graça mais do que a verdade? Para mim não. Para mim não. Mas repara uma coisa, independentemente, porque repara, também
eu tenho tido críticas grandes à minha pessoa e ao meu trabalho. Eu aprendi a viver bem com isso. Porque é assim, a opinião é como a língua. Todos temos uma. Cada um faz o que quiser com a vida. E as pessoas, obviamente, que quando vêm, uma coisa é escreverem um artigo, como já aconteceu, e dizerem que eu não escrevo nada. E eu sei que é um artigo. Outra coisa é virem para a minha página, criticar-me, ofender-me, aí eu não admito. Uma coisa é a pessoa dizer, não concordo consigo, Mica, porque eu acho que é assim, isso fica, não há problema nenhum. Agora dizer, você é um palerma, você é um arrogante, você não sei o quê, porque às vezes aparece. Infelizmente, a grande maioria são homens. Também há mulheres, mas a grande maioria são homens que, eu, pura e simplesmente, bloqueio e acabou. Eu não admito hoje que ninguém me desrespeite, me faça sofrer. Não admito. Foi uma coisa que eu aprendi a lidar com a crítica das pessoas. Eu, quando partilho um texto, eu corro um risco. Mas eu corro riscos todos os dias. E eu não me importa nada que esse risco, de correr esse risco, porque sei que a grande maioria não vai pensar o que se calhar uma ou duas outras pessoas vão pensar. E eu não vou deixar coagir por duas outras pessoas e deixar de falar a minha verdade. Por isso é que eu sou um adepto da verdade, dita de uma forma assertiva e educada, mas eu não deixo de dizer que eu gosto do amarelo, mesmo sabendo que o amarelo é a cor mais detestada no mundo, não é? Assim, o que é que eu posso fazer? Estás a ver? Mas é sempre um risco. Quem expõe a verdade sente e a vive, é sempre um risco. Eu estava a ouvir-te falar e estava-me a lembrar do Gustavo Santos, quando ele começou a escrever e a dizer umas coisas que foram polémicas para muita gente, houve uma espécie de satirização daquilo que ele escrevia. Expormos a nossa verdade tal como a sentimos e como a vivemos pode nos levar a precisar de um coach? Pois, se calhar. Repara uma coisa, eu as situações do Gustavo Santos, não estou a par do que foi, mas de qualquer forma é no fundo aquilo que eu não sei o que é que ele disse, mas quando tu dizes a tua verdade, tu arriscas-te a ofender algumas pessoas, não é? E se a tua verdade for uma verdade que choca, vais ter muito mais trabalho porque vais ofender muito mais gente, não é? Repara uma coisa, quando eu digo que cada um de nós tem a vida que merece, isto é uma provocação e pode para algumas pessoas ser uma ofensa. Então eu, que estou com um cancro, mereço esta vida? Estás a ver? Claro que eu explico o que é que quer dizer cada um tem a vida que merece. Num plano de evolução ligado à eternidade, não é? Mas também, muitas vezes, a vida que nós merecemos tem a ver com as escolhas que eu tenho feito ao longo da minha vida, não é? E nós sabemos que há determinadas escolhas que levam a doenças. Isso a própria ciência hoje credibiliza isso. Que há a chamada energia, não é? Que circula no nosso corpo e que, quando essa energia é bloqueada em determinadas zonas, torna um ambiente propício à proliferação das células cancerígenas. E, portanto, o órgão que estiver mais próximo desse bloqueio de energia, isto eu aprendi no tempo do Reiki, não é? Está mais suscetível de contrair uma doença. Não é por acaso que as mulheres têm muito mais problemas de tireoide do que os homens, porque é quase uma questão cultural. A tireoide tem a ver com falares a tua verdade. Só ultimamente, nestas 2, 3 últimas décadas, é que a mulher tem um papel muito mais importante e ainda bem, de poder falar a sua verdade. Porque se formos a 3 gerações, a 3 décadas atrás,
a mulher calava muito. E se formos antes do 25 de Abril no nosso país, a mulher tinha um papel que nem votava, quer dizer, era uma coisa, não é? Portanto, isto tem uma herança cultural, mas é um facto que as mulheres têm imensos problemas da tireoide e os homens é raro ter. Somos mais brutos. E culturalmente nós falávamos o que queríamos, não é? Eu não, porque na altura não era nascido, mas falávamos, quer dizer, era nascido, mas era puto, no tempo de 25 de Abril. Eu lembro do meu pai falar o que queria lá em casa, não é? E não me lembro da minha mãe levantar assim muita voz, e a minha mãe era francesa, não é? Porque havia esta cultura, não é? O homem é o dono da casa, é o rei da família, é ele que vai votar, é ele que... Estás a perceber? E portanto, se remontarmos ainda mais atrás, não é? Ao século passado, ao século XVIII, XVII, XIX, a mulher passou por muita coisa, por muito abuso para ter sequer o direito a falar, não é? Estava condenada a casar com aquele, a ter filhos, não sei o que, pá. Não é? Felizmente hoje é diferente. Felizmente hoje a mulher tem um papel ativo e eu valorizo muito a libertação da mulher porque de facto ela tem um papel extremamente importante, se calhar até mais importante que o homem, na criação da sociedade. E isso reflete no universo dos teus clientes, são mais homens ou mais mulheres? São mais mulheres. Achas que tem a ver com isso também? Tem a ver com a libertação que elas estão a ter neste momento, tem a ver com a capacidade que elas têm de assumir a dor. Nós homens, mais depressa vamos a um psiquiatra do que vamos a um psicólogo ou um coach. Porque é muito mais fácil eu enganar-me a mim próprio e enganar os outros de que eu até vou ao psiquiatra que é fora da cidade, ele dá-me umas pastilhas e eu tomo e até fico mais ou menos bem e tal, ninguém percebeu o que é que aconteceu. E eu endireito-me e ninguém, não é? A mulher não, a mulher é sensível, a mulher assume a dor, a mulher encara. E porque a mulher, quando tem uma dor, quer ver a dor resolvida. Então procura alguém. Não é? Não quer se encharcar de pastilhas. Quer procurar entender a dor. Por isso, procura os micares que andam por aí. E é muito bom que o façam. E os homens deviam aprender com elas. E achas que temos cultura para isso? Que temos que? Cultura. Culturalmente, o homem, em Portugal especificamente, é capaz disso ou desconstrói ali muito daquilo que lhe foi sendo incutido? Está melhor do que há 30 anos atrás. Não é? Já há muitos homens que procuram. Mas, ainda assim, como vivemos numa sociedade, quer se queira, quer não, ainda é uma sociedade machista. Porquê? A maior parte dos homens esconde as emoções. Prefere ver uns copos, ver um jogo de futebol, ver um filme pornográfico, do que propriamente encarar as emoções. Porquê é que eu estou triste? Não, eu estou triste, nem quero pensar nisto, mas é beber um copo, vou ter com os meus amigos, vou pensar noutra coisa. Infelizmente, e eu tenho conhecimento disso, não é? Ainda há muito homem que faz isso. Já há alguns que não. Já há alguns que perceberam a importância de entender a dor, de entender a tristeza, de entender o sofrimento, porque é assim que vão ficar livres dele. Não é um copo de cerveja ou de whisky, coisa assim, que vai aliviar isso. Porque isso é viver é medo do que possam pensar acerca de quem tu és, o que é que tu fazes, és menos desalmento se aceitas que estás menos bem. Tem um bocado a ver com isso também? Não te esqueças que nós todos tivemos a mesma educação. Quer seja de quem for, nós temos que agradar aos outros. Okay? E a outra coisa que nós, quase invariavelmente, independentemente da educação que tivemos, temos medos. E esses medos fizeram com que nós acreditássemos que éramos menos do que somos. Repara que a criança funciona assim. O pai diz 9 vezes, tu és bonita. E diz-lhe uma vez só, tu és feia, ela vai acreditar que é feia. Isto faz parte da natureza humana. Enquanto crianças,
nós desconstruímos muito facilmente uma ideia que temos de nós a partir da ideia oposta que nos é dito. E então nós crescemos muito agarrados a essas crenças, estás a ver? Eu não sirvo para nada, eu não presto, eu não sou capaz, eu não sei o que mais. E a tal história que eu dizia, temos que agradar aos outros. Então nós fazemos tudo pelos outros. E isso subentende que eu tenho que lhes agradar. E eu, se mostrar que estou frágil, eu não lhes estou a agradar, porque as pessoas dizem, então o que é que se passa contigo? Então, estás a fraquejar agora? Eu não posso fraquejar. Porque eu lembro do meu tempo da Sonai, era muito comum isso. Eu, se tivesse uma hesitação qualquer a resolver uma situação, eu disse, então o que é que se passa? Tu estás com medo ou quê? Depois alguém inventou um termo muito bem inventado, que foi stress. Não, eu estou estressado. Stress não é mais do que medo. É medo de falhar. A gente está debaixo de stress porque está com medo de falhar. Então, esse inglês que criou a palavra stress, que eu já não leu, que usou a primeira vez, ajudou muita gente, não é? Porque passaram a dizer, eu estou estressado com este problema. Se eu dissesse ao meu patrão, estou cheio de medo com este problema, medo de falhar, tinha problemas, então, isto está-me a causar muito stress, mas vamos resolver. Felizmente as coisas estão a mudar, mas ainda tem que mudar muito, Vitorino, porque a maior parte dos homens ainda acredita que é capaz de coisas que não é capaz. A minha palavra é no sentido de tocar também nos homens. Não é para tocar só nas mulheres, é para tocar nos homens e nas mulheres. Mas as mulheres são mais sensíveis que os homens. Que a grande maioria dos homens. Felizmente. Temos aqui a dizer que está de Lauria, Salvador, Bahia, no Brasil, a ver-nos. Um abraço para lá. A Ivonete Paiva diz, agora gosto muito do trabalho dele e sigo diariamente. A Áurea Humildes diz ainda que aqui dizemos bateu, doeu, leva que é teu. Doeu, leva que é teu. Muito bom. A Rita Marta diz boa noite, um tema interessante, pois estou sempre com medos que são difíceis de controlar. Qual o segredo para controlar esses medos? Ok, Rita, em primeiro lugar, não se controlam os medos. Enfrentam-se. Se tu quiseres controlar os medos vão-te controlar a ti. Isso não há hipótese. Tu, controlar o medo é controlar uma emoção. Tu não controlas as emoções. É necessário que tu as enfrentes. Quando tu enfrentas um medo, tu tiras-lhe poder que ele tem sobre ti. Tu passas a poder tratar esse medo por tu. E depois passas a distinguir uma coisa. Tu passas, Rita, a distinguir se o medo é um medo adquirido, ou seja, se esse medo tu adquiriste quando eras criança, ou se é um medo que tu adquiriste agora enquanto adulto. E em função disso tu vais trabalhar esse medo de forma diferente. Agora, a solução para resolver os nossos medos nunca é controlá-los. Porque eles controlam-nos. É enfrentá-los. É tratá-los por tu. É tomar consciência deles. É senti-los. Porque aí sim tu vais identificar o medo. E uma vez identificado, tu vais poder trabalhá-lo conscientemente. E aí tu vais ultrapassar esse medo. Ok? Espero ter respondido. Entretanto, Alice diz, quando não compreendemos, criticamos. Exatamente. Depois a Daniela Monteiro diz, Micar, desculpa. Não, é isso. Ok. A Daniela Monteiro diz, adoro o Micardi e revejo-me muito nas suas verdades. Obrigado. A Idalina diz, é verdade, a verdade é valor sem preço, é imortal. Fernanda Guimarães diz, parabéns, Micar, pelo seu trabalho. A Idalina diz, há sempre pessoas mal educadas. Entretanto, a Idalina diz, viver é sempre um risco. E depois temos aqui a Rita Marta a dizer, neste momento o meu psicólogo está
O meu psicológico, desculpem, está afetado pelos meus medos, a toda a hora. Qual o método para controlar esses medos? Rita, Eu acho não é controlar. Eu aconselho a procurar ajuda, porque se não consegue sozinha, nós temos que ter a humildade para ir procurar ajuda, porque repare, se você está a ser afetada pelos seus medos, você não está a viver a sua vida, você está a viver a vida que os seus medos lhe permitem. Você está a viver uma vida limitada. Se não consegue enfrentar os medos por si só, procure ajuda, porque hoje há muita gente que pode ajudá-la a encontrar a sua própria forma de enfrentar os seus medos. Isso é possível. Controlar não dá, porque os medos controlam-nos. Nós perdemos o controle total. Temos que ser capazes de enfrentar os nossos medos. É através daí. Se não consegue sozinha, Rita, procure ajuda, porque alguém poderá ajudá-la a, de facto, vencer esses bloqueios que os medos estão a fazer em si. Porque há uma vida à sua espera. A vida está para lá dos seus medos. A sua vida. E a todos. Ok. Fátima Mendes. Depois, peço desculpa aqui, ok. A Esmeralda Aguiar diz: identifico-me muito com o Micar e com as suas vidas. Grata pelas partilhas diárias. A Carolina diz: o que somos hoje é registro do passado. E, entretanto, a Ivoneide Paiva diz: depois que descobri que ele era um coach, ajudava as pessoas, então pedi desculpa diretamente a ele. É a pessoa que havia curtido a sua publicação e hoje sigo o Micar e ele tem-me ajudado muito. Obrigado. Obrigado. A Rita Marta diz: realmente é uma realidade. A Amália Viegas diz: verdade. Luísa dá-nos boa noite. A Idalina diz: sem dúvida. E depois mais abaixo diz: ainda muito patriarcalismo. O patriarcado ainda dominante. Temos também a Rita Marta mais à frente a dizer: como faço para combater estes medos e ansiedades que me atormentam? Tenho mudanças de humor, dores de cabeça que não me deixam. Complicado. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, eu já disse, porque eu penso que os comentários vão surgindo, não é? Entretanto, eu penso que já respondi à Rita aquilo que poderá ser uma solução para o caso dela, não é? E as dores de cabeça têm a ver com a tensão. Ela diz aqui abaixo: ok. Agradeço todo o seu carinho, um beijinho grande. Beijinho, amiga Vitorino. Ok. Obrigado. Tem aqui mais alguns, mas já estamos para além da hora. Depois eu vejo os outros todos. Micar, uma penúltima, talvez, questão. Existe alguma receita secreta para lidarmos com os nossos medos e deixamos objetificar? Por exemplo, nós temos muitos medos objetivos, não é? Medo de nos aleijarmos, medo de atravessarmos uma passadeira e sermos atropelados, mas depois temos aqueles mais subtis, aqueles medos de será que isto vai dar certo, se não vai? Existe alguma receita secreta, existe alguma ferramenta que possamos usar com mais frequência para não nos deixarmos controlar pelos medos? Tu basicamente tens de ter consciência de quais são esses medos. Ter consciência é entender o medo. Porque muitos de nós temos medos e bloqueamos com eles. Okay? Eu já fui assim. Eu tinha medo, bloqueava e nem sequer pensava porque é que eu estava a ter aquele medo. Era um medo. E o medo controlava-me, o medo limitava-me. A partir do momento em que tu tomas consciência que tens um medo, a partir do momento em que tu deixas sentir esse medo, entender esse medo, enfrentar esse medo, ele começa a perder poder sobre ti. E tu começas, efetivamente, a ousar enfrentar aquilo que está para lá do medo. Porque o medo não é o problema. É o que está depois do medo é que é o problema. O medo é aquilo que te para de fazer qualquer coisa. Quando tu começas a ter consciência do medo, tu começas a ter consciência do resultado, das consequências que estão atrás desse medo. Então aí começas a ousar ir a falar. E como eu disse há bocado, a vida de todos nós
existe para lá dos nossos medos, porque os medos são limitativos, eles limitam-nos. E quando tu vives através dos medos, tu não vives a tua vida, tu vives a vida que os outros e os medos te permitem viver. E aí sobrevives, e aí sofres, e aí és uma vítima de ti próprio. E conseguirmos ultrapassar os medos e viver o que está para além deles, é possível fazer-se sozinho ou muitas vezes, se não talvez a maioria, precisamos de alguém que nos mostre o caminho, que nos ajude? Sozinhos é extremamente difícil. Eu também tive ajuda, não é? Como eu te disse, o padre ajudou-me imenso. Ajudou-me imenso a encarar os meus medos, a perceber o que é que eles existiam e isso tudo. Eu acho que cada um tem que ter consciência e a humildade e a consciência de perceber se quer ou não enfrentar esses medos, que é a primeira coisa, porque a gente não quer enfrentar os medos. Só que a grande maioria das pessoas não sabe o que é que anda aqui a fazer, não é? No bom sentido da palavra. Portanto, vai vivendo a vida, como nós dizíamos, aqueles bombeiros que apagavam fogo aqui, apagavam fogo acolá, mas não tinham tempo de apagar fogo na totalidade, então aquilo estavam sempre a atear. No fundo, há pessoas que vivem a vida de uma forma completamente sem consciência da vida. E essas pessoas não param, a não ser que a vida as pare. A vida, quando as para. A vida a mim parou-me. Quando me deu o burnout, parou-me, porque eu estava completamente fora do meu caminho, não é? Mas é essencial que nós tenhamos consciência daquilo que queremos e não queremos na vida, porque podemos tomar decisões para fazermos escolhas que tenham a ver connosco. Escolhas que sejam coincidentes com a nossa verdade. E isso é um trabalho que normalmente é preciso ajuda. Normalmente é preciso ajuda. Miguel, viver sem verdade é reconhecer-se frágil e forte ao mesmo tempo. Não percebi. Viver-se a própria verdade é reconhecer-se frágil e forte ao mesmo tempo. Não. Viver a própria verdade é reconhecer-se sensível. Porque uma pessoa sensível aceita as suas próprias fraquezas e não as vê como fraquezas, vê-as como características dele próprio, que poderá ou não trabalhá-las. Porque, repara, uma pessoa que é sensível é uma pessoa que tem uma capacidade muito maior, porque acede a essa sensibilidade, para trabalhar, digamos, as suas ditas fraquezas. Porque uma fraqueza trabalhada torna-se uma força, né? Tu passas a ter consciência dessa fraqueza, então podes trabalhá-la e ela vira uma força tua. Tu vais buscar o oposto dela, né? No fundo, repara uma coisa, viver a verdade é fundamental, viver de acordo com a nossa verdade. E assumir as consequências de viver nessa verdade. Quando tu fazes isso, tu abres o teu caminho e começas a viver de uma forma muito mais leve. E começas a viver e a perceber que afinal tu não queres ser feliz, tu queres é viver em paz. Porque tu sem paz nunca serás feliz. Tu sem paz nunca conseguirás nada de significativo para a tua vida. E isto são passos que nós vamos dando, e aliás o coaching ajuda muito as pessoas a tomarem consciência disto para poderem avançar. Mas o coaching, portanto, é um processo progressivo. Sim. Ninguém está preparado para viver a sua verdade de um momento para o outro, não é? Porque, dávamos tilt. A verdade é uma coisa que paulatinamente nós vamos absorvendo, não é? É como conhecermos a nós próprios. Nós vamos nos conhecendo de um dia para o outro. Nós não temos capacidade emocional, nem maturidade, para albergar a verdade toda num dia para o outro. Não é? Não temos. Por isso é que nós, quando temos uma notícia repentina, estamos a choque. Não conseguimos lidar com ela, não é?
Acontece, por exemplo, quando morre uma pessoa de repente, não é? Sem razão nenhuma, um familiar, pá, a gente tem choque. Não estamos preparados para esse tipo de verdades. Uma última questão. Há bocadinho falavas que viver sem medo era viver as coisas com paixão, viver a vida com paixão. Mas este viver com paixão não pode ser um bocado exagerado também, ou não? Pá, isso depende de cada um, porque é assim, cada um sabe da sua paixão. Não é? Nós não podemos falar, quando eu falo de paixão, não falo daquela paixão que há nas relações, okay? Que é uma coisa muito estrondosa e depois perde no caminho. A paixão é uma coisa muito mais serena, é o condimento necessário, digamos assim, para tu viveres a tua vida, para tu apreciares a tua vida, e acaba por ser uma coisa que te é natural. Porque nós, ser humano, nós não nascemos para viver na tristeza e no sofrimento. Eles existem, mas nós nascemos para viver na alegria, para viver na maturidade, na consciência total da vida. Aquilo que eu falava de apreciar a vida, dar valor à vida. É para isso que nós estamos aqui. Simplesmente, desde pequenitos, com os nossos pais, nas escolas, fazem-nos acreditar em coisas completamente diferentes, que moldam a nossa cabeça. E, portanto, nós acabamos por achar que estar triste é normal, que sofrer é normal, que ter dores é normal, dores emocionais. Nós achamos normal. E quase que cria-se o clube, não é? Bem-vindo ao clube. As pessoas unem-se mais pela tristeza do que pela alegria. É um bocado aquela ideia de carregar a cruz, não é? Exato, carregar a cruz, exatamente. Sabes que a malta... Eu lembro-me quando trabalhava na Sonai, eu tinha um certo gozo em sair dali todo cansado. E hoje digo que grande estupidez, pô. Eu desgastava-me, percebes? E lembro perfeitamente que houve um episódio que aconteceu que uma vez fiquei a trabalhar até às 11 da noite e quando fui embora fui avisar o segurança e achei que ele estava a olhar para mim como este homem trabalha. Anos mais tarde, já mesmo trabalhava na Sonai, encontrei-o. Então, tudo bem? Eu como vi você sair àquela hora assim, este homem é burro, em vez de estar em casa está aqui a trabalhar. Estás a ver? Eu a pensar que o homem estava a achar um orgulho imenso em mim, ele estava a achar um burro estar ali a trabalhar até às 11 da noite. E tinha razão. Mas pronto, isto foi só uma à parte. Olha, queres dizer mais alguma coisa que ter ficado por Quero. Okay. Eu quero dar uma palavra de agradecimento e de gratidão, do fundo do coração, a todas as pessoas que convivem comigo diariamente. Elas podem não imaginar, mas elas dão alegrias imensas. E eu estou extremamente grato a todas elas, sem exceção, por estarem ali comigo, por me incentivarem, por me criticarem, por me elogiarem, porque são elas, as pessoas, a quem eu devo esta minha contínua paixão, porque se ninguém me provocasse, eu naturalmente teria um caminho diferente. E estas pessoas que me acompanham todos os dias, eu sou grato do fundo do coração, porque são elas que me mantêm vivo, são elas que fazem com que eu sinta a paixão de continuar a fazer o que eu faço. Não sei o que é que eu seria sem elas, não faço ideia. Mas a realidade é esta. Eu sou muito grato a essas pessoas todas que me acompanham todos os dias e aproveito isto para expressar enormemente este sentimento de gratidão que eu tenho por essas pessoas todas, mesmo. Ok, muito bem. Pedir uma mensagem, mas penso que agora se calhar não faz sentido, mas mesmo assim queres deixar uma mensagem final? Está na hora de terminar. Já vamos em 1h15 de conversa, já excedemos aqui o tempo em muito. Já aproveito para te dar então a palavra se quiseres deixar uma mensagem de remate final ao nosso programa. A mensagem que eu gosto de dizer é: vive na tua verdade. Não tenhas medo de falar a tua verdade.
Não tenhas medo de defender a tua verdade. Não tenhas medo de viver na tua verdade. Porque quem vive na verdade, vive na liberdade. Quem vive na liberdade, vive do seu propósito. Isto é das coisas que eu mais defendo. Ok, muito bem. Eu aproveito para agradecer a todos quantos partilharam e visualizaram este programa. No início, esqueci-me de o dizer, há pouco vi aqui um comentário de alguém que tinha entrado só há pouquinho, mas o programa, agora quando nós terminarmos, ele fica disponível na minha página do Facebook, o Micar também o vai ter na página dele, e é possível verificar, ou seja, visualizar o programa depois, portanto ele vai ficar sempre disponível, podem sempre revê-lo. Agradecer a todas as pessoas que comentaram e pedir desculpa às pessoas que não exibimos os comentários, era quase impossível comentar, ver todos os comentários. Agradecer imenso ao José Micar Teixeira por ter estado connosco, alguém que já esteve em visões e já foi muito famoso e continua a ser, ter-se disponibilizado para uma conversa informal e simples, é sempre bom. E no fundo também desejar a todos que continuem a acompanhar o Good Vibes, a acompanhar também o trabalho do José Micar, e um forte abraço para toda a gente. José Micar, gratidão pela tua presença, obrigado pela disponibilidade e pela simpatia. Obrigado pelo convite, gostei imenso. Grande abraço. Nós também, ok. Uma boa semana para todos, muito boa noite, até domingo.